O segredo revelado. Mude sua vida em 5 dias. Estoicismo. Mudar a vida não é um processo distante, reservado apenas a pessoas especiais ou a momentos extraordinários. Não é algo que depende de sorte, de circunstâncias perfeitas ou de um golpe do destino. A mudança começa quando você decide olhar para si mesmo com uma clareza que talvez nunca tenha tido. Muitos acreditam que é preciso anos de disciplina ou meses de esforço para sentir os primeiros sinais de transformação. Mas a verdade é outra. 5 dias de escolhas consistentes já são suficientes para alterar de forma perceptível a maneira como você pensa, reage e se posiciona diante do mundo. 5 dias podem ser o início de uma nova vida, o despertar para uma consciência que sempre esteve ali, mas que permaneceu adormecida sob o peso da pressa, da distração e do medo. Imagine se em apenas 5 dias você pudesse recuperar a sensação de domínio sobre sua própria mente. Imagine perceber que o estresse, a ansiedade e a constante busca por aprovação externa não precisam mais governar seus pensamentos. O que 5 dias podem oferecer não é uma solução mágica ou uma promessa vazia. É a prova prática de que a filosofia vivida no cotidiano, mesmo em pequenos hábitos, tem o poder de transformar. Os antigos estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava guerras, traições e pressões inimagináveis, mas encontrava serenidade ao refletir sobre seus pensamentos e lembrar-se do que estava sob seu controle. Sêneca, conselheiro político em meio a intrigas e perigos, escrevia que a vida não é curta, mas que nós é que a tornamos curta ao desperdiçá-la em preocupações e vaidades. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, não criou uma escola para intelectuais se exibirem, mas para homens e mulheres comuns encontrarem firmeza e clareza no caos da existência. O que eles ensinaram não eram conceitos para decorar, mas práticas para aplicar. A filosofia estoica é uma filosofia vivida, feita para ser experimentada a cada dia, em cada escolha, em cada reação. E o que antes servia para homens cercados de poder ou para cidadãos comuns nas ruas de Atenas, ainda hoje serve para nós, imersos em uma vida acelerada, cheios de distrações e sobrecarregados por exigências externas. 5 dias de práticas simples, mas intencionais, já bastam para sentir o impacto dessa filosofia milenar. Você não precisa abandonar sua rotina, nem fugir para um retiro distante. Não é necessário cortar todos os laços, nem buscar refúgio em um silêncio absoluto de mosteiro. O que precisa é de decisão, de consciência e de disciplina mínima. É nesses 5 dias que você pode iniciar um processo de libertação, quebrando padrões automáticos e redescobrindo a paz que nasce do autodomínio. Não se trata de esperar que o mundo mude, porque o mundo sempre seguirá imprevisível, cheio de ruídos, crises e desafios. Trata-se de mudar a forma como você se posiciona diante do mundo. E essa mudança está ao seu alcance agora. Ao longo desses 5 dias, a clareza começa a surgir. Você percebe que as correntes que acreditava inquebráveis são, na verdade, ilusões mantidas pela repetição. Descobre que o medo pode ser enfrentado, que a ansiedade pode ser dissolvida, que a mente pode ser reeducada. Descobre que aquilo que parecia um peso insuportável pode ser carregado com leveza, porque já não depende de sua resistência cega, mas de sua aceitação consciente. Em 5 dias, a transformação não estará concluída, mas o despertar terá começado. E o despertar é o ponto mais importante, porque uma vez que você abre os olhos, nunca mais será o mesmo. Esse é o convite. Viver 5 dias com práticas estoicas capazes de mudar a forma como você enxerga a vida. 5 dias de clareza, de silêncio, de presença, de escolhas conscientes. 5 dias que podem se tornar a semente de uma vida inteira de sabedoria. Não espere mais. A mudança não está em um futuro distante. A mudança está aqui e começa agora. O despertar em 5 dias. Acordar todos os dias sem perceber o quanto estamos presos a padrões invisíveis é uma forma de viver sem viver.
Muitos passam anos em um estado de sonambulismo, repetindo rotinas sem questionar, seguindo caminhos já traçados sem coragem de desviar. Os estoicos chamavam isso de escravidão, porque quem não domina sua própria mente está condenado a ser dominado pelo acaso, pelas paixões, pelos desejos e pelas opiniões dos outros. O despertar é a ruptura desse estado. É quando você decide com clareza e firmeza que não continuará vivendo como antes. Em 5 dias você pode provocar esse despertar. Não porque o mundo mudará ao seu redor, mas porque você mudará a forma de encará-lo. O despertar não é algo que acontece por acaso, mas algo que você decide provocar. É uma escolha consciente de observar a própria vida e perceber que estava adormecido, preso em distrações, ansiedades e ilusões. O despertar em 5 dias começa no momento em que você se compromete a quebrar o ciclo. 5 dias em que você interrompe a inércia e diz a si mesmo: não vou mais viver sem estar presente. Esse despertar não significa resolver todos os problemas ou eliminar todas as dificuldades. Significa ver com novos olhos. Durante esses 5 dias, você vai perceber que aquilo que parecia inescapável pode ser enfrentado. Que os medos que pareciam gigantes se tornam menores quando observados de frente. Que as reclamações que tomavam conta da sua mente não passam de reações automáticas que podem ser abandonadas. O despertar é uma mudança de percepção. Você ainda terá os mesmos desafios, mas já não será o mesmo diante deles. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: a vida de cada homem é o que seus pensamentos fazem dela. Esse lembrete simples contém a essência do despertar. Em 5 dias, ao vigiar seus pensamentos e questionar suas ações, você descobre que a vida não precisa ser regida por forças externas. Descobre que pode recuperar o controle, não sobre tudo, mas sobre o mais importante: sua própria mente. O despertar é o início do autodomínio, a chave para uma liberdade que não depende do mundo, mas apenas de você. Imagine acordar no 5º dia desse processo e perceber que já não reage da mesma forma às pequenas irritações, que já não desperdiça tanto tempo em distrações que não acrescentam nada, que já consegue perceber seus próprios padrões e interrompê-los. Essa diferença é real e palpável. Em 5 dias, você não será outra pessoa, mas terá dado o primeiro passo para se tornar alguém que vive de forma consciente e não arrastado pelas circunstâncias. O despertar em 5 dias é um chamado. É o convite para sair da escuridão do piloto automático e entrar na luz da consciência plena. É a prova de que não é preciso esperar anos para começar a mudar. O que você precisa é de decisão, prática e coragem para dar o primeiro passo. Esses 5 dias são suficientes para mostrar que a transformação é possível e que a vida pode ser vivida com presença, clareza e firmeza. E uma vez que você desperta, não há retorno ao sono anterior. A vida nunca mais será a mesma. A primeira decisão: quebrar o ciclo automático. Grande parte da vida moderna é conduzida em um estado de inconsciência. As pessoas acordam já imersas em notificações, percorrem o dia entre tarefas que se repetem e vão dormir sem perceber como o tempo se perdeu. Tudo se torna uma sequência previsível de estímulos e respostas. Essa repetição cria a sensação de que viver é apenas cumprir compromissos, pagar contas, lidar com obrigações e esperar por momentos de alívio no fim de semana. Mas essa rotina é uma prisão invisível, um ciclo automático que rouba da mente a capacidade de escolher de forma verdadeira. Os estoicos, há 2000 anos, já alertavam sobre isso. Para eles, a escravidão não era apenas a falta de liberdade física, mas também a submissão inconsciente às paixões, aos impulsos e às pressões externas. Quebrar esse ciclo é o primeiro passo da transformação. E essa ruptura começa não com grandes feitos, mas com uma decisão clara. Decidir estar desperto, decidir não se deixar arrastar, decidir retomar o domínio sobre si mesmo. Essa decisão
é o marco inicial dos 5 dias de prática. Não se trata de mudar toda a vida de uma vez, mas de interromper a corrente invisível que mantém você preso. Uma corrente só se parte quando alguém escolhe não seguir mais no mesmo ritmo. O ciclo automático domina porque a mente se acostuma a agir sem reflexão. Você pega o celular sem perceber, reclama sem notar, responde de forma mecânica a quem está ao seu redor. Ao identificar esse movimento, algo novo acontece. Surge a oportunidade de interromper. A primeira decisão é exatamente essa: parar, observar, respirar e questionar. Perguntar a si mesmo por que está agindo daquela maneira. Perguntar se aquela reação ou aquele hábito está a serviço de sua vida ou apenas a mantém na inércia. Marco Aurélio lembrava que não é o mundo que nos arrasta, mas nossa própria falta de atenção. Ele escrevia para si: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Essa frase é uma chamada para a responsabilidade. Não importa quantos problemas existam lá fora, a maior prisão está dentro. E a chave também. A primeira decisão é segurar essa chave e começar a usá-la. Durante 5 dias, você pode experimentar o poder dessa escolha. Logo ao acordar, ao invés de se lançar ao turbilhão de informações, escolha alguns minutos de consciência. Sente-se em silêncio e pergunte: o que realmente importa hoje? Essa pergunta simples quebra o padrão automático. Ao longo do dia, sempre que perceber uma reação automática, interrompa. Talvez seja a vontade de reclamar, de se distrair, de responder sem pensar. Ao interromper, você cria espaço para a consciência. Esse espaço é pequeno no início, mas em 5 dias já se torna perceptível. O ciclo automático enfraquece quando você começa a substituí-lo pela atenção. Isso não significa viver em alerta tenso, mas em presença. Significa agir não por impulso, mas por escolha. A primeira decisão não é apenas simbólica, é prática. Em 5 dias você pode perceber o quanto de sua vida estava sendo conduzido por hábitos que não serviam mais, e o quanto é possível redirecionar sua energia. Sêneca dizia que a vida não é curta, mas que nós a encurtamos desperdiçando-a em distrações. Cada vez que você quebra um padrão automático, recupera um pedaço da vida que antes se perdia. Essa recuperação é gradual, mas poderosa. Não há nada mais transformador do que perceber que você não está condenado a viver sempre da mesma forma. A primeira decisão é uma declaração de liberdade. É afirmar que você não será mais arrastado cegamente. É um ato de coragem, porque rompe com o conforto do hábito. Mas é também um ato de esperança, porque abre a porta para tudo o que virá nos próximos dias. Ao escolher quebrar o ciclo automático, você dá o primeiro passo para despertar de verdade. Em 5 dias, essa prática já deixa marcas profundas. E a partir dela, a vida inteira pode ser diferente. O valor do silêncio. Na era do ruído. Vivemos em um tempo em que o silêncio se tornou um luxo raro. O mundo moderno não descansa. As vozes externas competem por atenção a cada segundo. E os ruídos se infiltram até mesmo nos momentos em que acreditamos estar sozinhos. É como se houvesse uma necessidade constante de preencher cada espaço vazio com sons, informações e distrações. No entanto, o excesso de estímulos não nos torna mais sábios nem mais preparados. Ao contrário, ele nos torna mais dispersos, mais frágeis e mais distantes de nós mesmos. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não nasce em meio ao barulho, mas na capacidade de permanecer em silêncio, de recolher-se para ouvir a própria mente e alinhar o pensamento com a razão. O silêncio não é ausência, mas presença. É nele que a mente consegue se reorganizar. É nele que descobrimos o que realmente está acontecendo dentro de nós. Muitos fogem do silêncio porque temem o que ele pode revelar. Ao se calar, você se vê diante de suas inquietações, de suas lembranças, de suas ansiedades. Mas é exatamente esse encontro que inicia a transformação. Quem foge do silêncio continua correndo atrás de distrações
que apenas mascaram os problemas sem jamais resolvê-los. Quem escolhe o silêncio, mesmo que por poucos minutos, começa a recuperar clareza e força. Durante 5 dias, faça a experiência do silêncio intencional. Não se trata de viver isolado ou de rejeitar a convivência com os outros, mas de reservar espaços em que você se permite estar consigo mesmo sem ruídos. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou em um intervalo no meio do dia. Desligue aparelhos, afaste estímulos e apenas permaneça em silêncio. No início, você talvez sinta desconforto, como se fosse estranho ficar sem estímulos. Mas em pouco tempo, esse desconforto se transforma em uma sensação de espaço, como se a mente respirasse depois de muito tempo sufocada. Marco Aurélio dizia que dentro de cada um existe uma cidadela imbatível, um lugar interior que nada pode destruir. Esse lugar só é acessado no silêncio. É ali que você descobre a sua força mais profunda, porque deixa de depender do que o mundo diz para encontrar apoio em si mesmo. O silêncio revela prioridades, porque o barulho da vida cotidiana muitas vezes confunde o que é essencial com o que é passageiro. Quando você se cala, percebe que muitos dos problemas que pareciam urgentes não têm peso real, e que grande parte da sua ansiedade é criada pelas vozes externas. O silêncio não apenas acalma, mas reestrutura. Ele cria clareza para decidir com mais firmeza, para responder em vez de reagir, para distinguir entre o que vale atenção e o que deve ser ignorado. Em 5 dias de prática consciente, você já percebe mudanças palpáveis. A mente se torna mais leve, menos reativa, mais focada. O silêncio passa a ser não um vazio, mas um recurso. Um recurso de poder, porque no mundo em que todos gritam, quem sabe se calar é quem escuta o que ninguém mais consegue ouvir. Os estoicos não viam o silêncio como fuga, mas como exercício de domínio. Saber calar é tão importante quanto saber falar. Ao reduzir o barulho externo, você fortalece a sua voz interior. Ao silenciar por escolha, você recupera uma forma de liberdade. E essa liberdade se expande em todas as áreas da vida, porque alguém que encontra clareza no silêncio não se deixa manipular facilmente pelo ruído dos outros. O valor do silêncio na era do ruído é imenso. Em apenas 5 dias de prática intencional, você percebe que o barulho do mundo sempre continuará, mas que dentro de você existe um espaço intocável, onde reina a calma e a lucidez. Esse espaço é a sua fortaleza. E quanto mais você o visita, mais difícil se torna ser abalado pelas tempestades de fora. O silêncio é resistência, é treino de autodomínio e é também um refúgio. Quem aprende a valorizá-lo, começa a viver com uma clareza que o ruído jamais poderá oferecer. A arte de observar os próprios pensamentos. Grande parte da angústia humana nasce não dos fatos em si, mas da forma como os interpretamos. O acontecimento externo, isolado, é neutro. É a mente que cria narrativas, medos, hipóteses e cenários que transformam um simples evento em tormenta. Os estoicos compreenderam isso profundamente. Marco Aurélio dizia que não são as coisas que nos afetam, mas as opiniões que temos sobre elas. Observar os próprios pensamentos é, portanto, uma das práticas mais libertadoras. É aprender a distinguir o que é fato do que é interpretação, o que é realidade do que é imaginação. Durante 5 dias, faça o exercício da vigilância mental. Observe os pensamentos que surgem em sua mente, sem lutar contra eles, sem julgá-los, apenas perceba. Quando um pensamento de medo ou ansiedade surgir, pergunte-se: isso é um fato ou é apenas uma suposição? Quando uma lembrança dolorosa aparecer, questione: isso existe agora ou só existe dentro da minha memória? Esse simples questionamento desmonta boa parte das armadilhas mentais que o mantém preso ao sofrimento. Sêneca lembrava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. O hábito de observar os pensamentos é um antídoto contra essa tendência. Quando você se torna consciente de que grande parte da sua dor é fabricada pela mente, você começa a se libertar.
Em 5 dias de prática, essa consciência já mostra seus efeitos. A ansiedade diminui, os medos perdem intensidade, as reações automáticas se tornam mais raras. Observar os pensamentos não significa se afastar do mundo, mas se aproximar dele com mais clareza. É deixar de ser escravo das próprias interpretações e aprender a enxergar a realidade como ela é. Ao vigiar sua mente, você começa a perceber padrões. As mesmas preocupações que se repetem, os mesmos julgamentos automáticos, as mesmas ilusões que retornam. Essa percepção é a chave para mudar. Você não pode transformar o que não reconhece, mas ao iluminar seus pensamentos, já inicia o processo de transformação. Em 5 dias, esse hábito pode revelar a você que muitos dos monstros que o assustavam eram apenas sombras projetadas. E ao enxergá-los como sombras, você encontra coragem para caminhar com mais leveza. A arte de observar os próprios pensamentos é a base do autodomínio, porque ninguém pode dominar sua vida sem primeiro dominar sua mente. 5 dias sem reclamações. A reclamação se tornou um dos hábitos mais comuns da vida cotidiana. Reclamamos do trânsito, do tempo, das pessoas, das circunstâncias, e muitas vezes nem percebemos o quanto esse comportamento se repete. Reclamar é entregar o controle ao mundo externo. É confirmar que nossa paz depende de fatores que não podemos mudar. Os estoicos viam a reclamação como uma fraqueza, porque ela não resolve nada e apenas nos torna reféns do que está fora do nosso alcance. Durante 5 dias, faça o desafio de não reclamar, nem em voz alta, nem em silêncio. Quando sentir a vontade de reclamar, pare e pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se sim, haja. Se não, aceite. Esse simples exercício muda completamente a forma como você encara a vida. Você começa a perceber o quanto da sua energia era desperdiçada em queixas sem valor. E ao deixar de reclamar, essa energia é redirecionada para a ação ou para a serenidade. Marco Aurélio escrevia que não devemos nos revoltar contra os acontecimentos, porque eles são parte da ordem natural. A reclamação é resistência inútil contra o inevitável. Quando você abandona esse hábito, descobre que pode viver com mais leveza. Em 5 dias de prática, você percebe que a ausência da reclamação abre espaço para a gratidão, para o foco e para a tranquilidade. A vida não se torna perfeita, mas a sua percepção dela muda. Você se torna menos reativo, mais equilibrado e mais atento ao que realmente importa. O silêncio diante do que não pode ser mudado é mais poderoso do que qualquer queixa. 5 dias sem reclamar podem ser o início de uma nova postura diante da vida. Menos resistência inútil, mais ação verdadeira, o peso invisível das expectativas. Grande parte da frustração humana nasce das expectativas que criamos. Esperamos reconhecimento, recompensas, justiça imediata, respostas rápidas. Quando a realidade não corresponde ao que projetamos, sentimos dor. Mas essa dor não é causada pelo fato em si, e sim pela expectativa que construímos. Os estoicos viam isso como uma armadilha, porque colocar nossa paz em algo que não depende de nós é condenar-se à decepção. Durante 5 dias, pratique viver sem o peso das expectativas desnecessárias. Não espere que os outros reconheçam seus esforços. Não espere que tudo saia como planejou. Concentre-se em fazer o que está ao seu alcance com clareza e excelência, e aceite que o resultado pertence ao mundo. Essa prática traz uma leveza imediata. Sêneca dizia que aquele que espera pouco da vida nunca é pobre. Isso não significa desistir de sonhar ou de agir, mas significa não colocar a própria felicidade nas mãos do que não pode controlar. Em 5 dias, você já percebe que, ao soltar as expectativas, ganha liberdade. A mente se torna mais calma, porque não vive em função de cenários imaginados. Você descobre a força de viver com entrega, mas sem apego ao resultado. Essa é uma das maiores conquistas estoicas: encontrar paz em meio à incerteza, transformando o medo em ação consciente. O medo é uma força poderosa,
Ele pode paralisar, mas também pode impulsionar. O problema não é sentir medo, mas se deixar dominar por ele. Os estoicos não negavam o medo, mas o enfrentavam como parte natural da vida. Marco Aurélio lembrava que grande parte do que tememos nunca acontece. Sêneca ensinava que não devemos nos deixar derrotar por antecipação. Durante 5 dias, faça o exercício de transformar cada medo em ação consciente. Identifique o que o assusta. Medo de falhar? Haja mesmo assim. Medo de rejeição? Enfrente e aprenda com a resposta. Medo da incerteza? Avance com pequenos passos. Quando você age diante do medo, prova a si mesmo que não está à mercê dele. Esse hábito não elimina o medo, mas muda a relação com ele. O medo deixa de ser um obstáculo e passa a ser um aliado, porque revela onde está a oportunidade de crescimento. Em 5 dias você já percebe que aquilo que parecia paralisante pode ser usado como energia. A coragem não é ausência de medo, é decisão de agir apesar dele. Transformar o medo em ação é transformar fraqueza em força. É descobrir que o que você mais teme pode se tornar exatamente o que o liberta. Pequenos desconfortos, grandes forças. O mundo moderno valoriza o conforto. Buscamos a todo instante evitar esforço, dor ou incômodo. Mas o excesso de conforto enfraquece. Quando tudo é fácil, a mente e o corpo perdem resistência. Os estoicos praticavam a adversidade voluntária. Dormir no chão, suportar o frio, comer com simplicidade. Não porque fossem masoquistas, mas porque sabiam que a vida traria inevitavelmente dificuldades. Treinar para elas era uma forma de força. Durante 5 dias, escolha um desconforto diário. Pode ser acordar mais cedo, tomar um banho frio, caminhar sem distrações, praticar jejum por algumas horas. Essa escolha voluntária fortalece a mente e prova que você é capaz de suportar mais do que imagina. Em pouco tempo, você percebe que o desconforto deixa de ser um inimigo. Ele se torna um mestre. Ensina resiliência, ensina coragem, ensina disciplina. Em 5 dias você já sente a diferença. Menos medo do inesperado, mais confiança em sua própria força. Pequenos desconfortos revelam grandes forças. E essa prática pode mudar a forma como você encara qualquer desafio. Redescobrindo o valor do tempo. O tempo é o recurso mais valioso da vida, e ainda assim é o que mais desperdiçamos. Muitos vivem como se tivessem uma eternidade, mas reclamam da falta de horas no dia. Sêneca lembrava que a vida não é curta, nós é que a encurtamos desperdiçando-a em distrações. Cada instante perdido em queixas, medos e excessos é um pedaço da vida que não volta. Durante 5 dias, reflita sobre o uso do seu tempo. Ao final de cada dia, pergunte a si mesmo: como usei minhas horas hoje? O que fiz que realmente importa? Esse simples hábito muda sua relação com a vida. Você descobre que muito do que consome seus dias não acrescenta nada, enquanto o que realmente tem valor muitas vezes é negligenciado. Valorizar o tempo é valorizar a vida. Quando você percebe que cada momento é único e irreversível, começa a vivê-lo com mais presença. Em 5 dias já sente que a vida não precisa ser mais longa, mas mais intensa, mais consciente, mais verdadeira. A disciplina do essencial. A vida moderna está cheia de excesso. Tarefas, informações, compromissos, desejos. Essa sobrecarga rouba energia e cria confusão. Os estoicos defendiam a disciplina do essencial. Focar no que realmente importa e eliminar o que é supérfluo. Durante 5 dias pratique a simplificação. Pergunte-se diante de cada tarefa: isso é essencial ou apenas ocupa espaço? Reduza distrações, corte compromissos desnecessários, concentre-se em um objetivo claro. Essa disciplina traz clareza e força. Em pouco tempo, você percebe que vive mais leve, mais focado e mais produtivo. O excesso desaparece, o essencial floresce. Em 5 dias, a disciplina do essencial já mostra resultados visíveis. Mais energia, mais paz, mais liberdade. A força da palavra enxuta.
As palavras possuem um peso maior do que costumamos imaginar. Elas não são apenas instrumentos de comunicação, mas ferramentas que moldam relações, criam ambientes, influenciam decisões e até mesmo determinam como nos vemos diante do mundo. Quando falamos demais sem reflexão, nossas palavras perdem força, tornam-se ruído, como ecos que se dispersam e não deixam marcas. Já quando falamos com clareza e intenção, cada palavra se torna uma flecha precisa, capaz de atravessar o coração e a mente de quem ouve. Vivemos em uma época de excesso verbal, redes sociais, conversas rápidas, debates intermináveis. Nunca se falou tanto e nunca se refletiu tão pouco sobre o impacto do que é dito. Os estoicos compreendiam o poder da palavra e defendiam seu uso com disciplina. Sêneca, em suas cartas, ensinava que o sábio não desperdiça palavras, porque cada frase deve ser como um remédio, breve, necessário e eficaz. Falar menos para os estoicos não é ser ausente, mas ser relevante. Durante 5 dias, pratique a palavra enxuta. Observe seus impulsos de falar sem necessidade, de comentar por hábito, de opinar por ansiedade. Interrompa esse fluxo e pergunte: isso precisa ser dito? Isso acrescenta algo? Essa simples reflexão já transforma o modo como você se comunica. Descubra que muitas vezes o silêncio é mais poderoso do que a fala. Descubra também que, ao falar menos, sua voz se torna mais ouvida. Em pouco tempo, você vai notar uma mudança profunda. As pessoas passam a prestar mais atenção quando você se expressa. Sua própria mente se acalma, porque não desperdiça energia em conversas vazias. Em 5 dias, esse hábito já começa a criar clareza e respeito ao seu redor. A força da palavra enxuta não está apenas na economia, mas na sabedoria. Quando cada palavra é escolhida com consciência, ela se torna um reflexo do domínio sobre si mesmo. O poder da aceitação radical. Grande parte do sofrimento humano nasce da resistência. Queremos que as coisas sejam diferentes, que as pessoas ajam de outro modo, que o mundo siga de acordo com nossos desejos. Quando isso não acontece, e quase nunca acontece, sofremos. Os estoicos identificaram essa luta contra a realidade como inútil. Não podemos controlar o que acontece fora de nós, mas podemos decidir como reagir. A aceitação radical é a chave dessa liberdade. Aceitar não é desistir, nem se conformar. É compreender com clareza que aquilo que não pode ser mudado deve ser recebido como parte da ordem natural. É a coragem de olhar para os fatos e dizer: isso é como é. A partir desse ponto, o sofrimento perde força, porque já não nasce da resistência. O que pode ser mudado, mudamos. O que não pode, aceitamos. Durante 5 dias, pratique a aceitação radical. Diante de cada situação, pergunte: isso está sob meu controle? Se não está, aceite. Essa prática não significa passividade, mas foco. Significa economizar energia para aquilo que realmente pode ser transformado. Marco Aurélio escrevia que devemos acolher o destino como uma parte de nós, porque resistir ao inevitável é desperdiçar vida. Em 5 dias, você já sente o efeito da aceitação. Menos tensão, menos raiva, menos frustração. A aceitação radical abre espaço para a paz interior. Você descobre que muitas das batalhas que travava eram contra paredes intransponíveis. E quando deixa de lutar contra o imutável, encontra serenidade para caminhar com firmeza no que realmente importa. Escolhas que moldam o caráter. O caráter não é algo que recebemos pronto. Ele é formado todos os dias, a cada decisão, a cada gesto, a cada escolha, por menor que seja. Os estoicos sabiam que não há caráter sem disciplina. Cada ato é como um tijolo, e a soma de todos eles constrói a estrutura da nossa vida. Decidir com consciência é moldar a si mesmo. Durante 5 dias, observe suas escolhas com atenção. Pergunte-se: isso fortalece ou enfraquece meu caráter? Essa ação me aproxima da vida que desejo ou me afasta dela?
Esse hábito cria uma transformação poderosa, porque revela o quanto de nossa vida é moldada por pequenas concessões que pareciam inofensivas. Quando você escolhe o caminho mais fácil, a mentira conveniente, a indulgência disfarçada, está enfraquecendo sua própria fortaleza interior. Marco Aurélio escrevia que o homem é definido pelo que faz repetidamente. Não pelas intenções, mas pelos atos. Ao escolher com consciência, você assume o poder de moldar seu destino. Em 5 dias, essa prática já mostra seu valor. Você percebe que escolhas corretas, mesmo pequenas, trazem uma sensação de dignidade. Cada decisão consciente fortalece o caráter, e o caráter forte se torna a base de uma vida inabalável. A alegria de viver com pouco. A busca incessante por mais é uma das maiores fontes de infelicidade. Queremos mais bens, mais reconhecimento, mais prazer, e nessa corrida sem fim esquecemos que a verdadeira alegria está na simplicidade. Os estoicos valorizavam a vida com pouco, porque viam que o excesso não traz paz, mas inquietação. Quem precisa de muito está sempre em falta. Quem aprende a viver com pouco está sempre em abundância. Durante 5 dias, pratique a simplicidade. Reduza excessos, consuma menos, desapegue do que não é necessário. Experimente descobrir que muito do que você acreditava precisar era apenas hábito. Essa prática não empobrece, enriquece, porque revela que a alegria não está no que você possui, mas em como você vive. Sêneca dizia que é pobre quem precisa de muito. Em 5 dias, você pode perceber a força dessa frase. Descobre que viver com pouco traz leveza, gratidão e liberdade. Ao simplificar, você encontra espaço para o que realmente importa. A alegria de viver com pouco é, na verdade, a alegria de viver sem correntes. Respeitar o ritmo da natureza. Vivemos em desacordo com os ciclos naturais. Ignoramos a noite para prolongar o dia. Exigimos produtividade constante. Esquecemos do descanso. Essa desconexão nos adoece. Os estoicos viam a natureza como guia, porque ela revela equilíbrio. O sol nasce e se põe. As estações mudam. Tudo tem um ritmo. Viver contra esse ritmo é viver contra si mesmo. Durante 5 dias, ajuste seu ritmo ao da natureza. Durma cedo, acorde com a luz, permita pausas, caminhe ao ar livre, observe o céu. Esses gestos simples devolvem equilíbrio. Você descobre que o corpo e a mente se fortalecem quando respeitam os ciclos que sempre existiram. Marco Aurélio escrevia que viver em harmonia com a natureza é viver em harmonia consigo mesmo. Em 5 dias, essa prática já mostra seus efeitos. Mais energia, mais calma, mais presença. Respeitar o ritmo da natureza é recordar que não somos máquinas, mas parte de um fluxo maior. O julgamento silencioso dos outros. Poucas forças são tão sutis e, ao mesmo tempo, tão poderosas quanto o medo do julgamento alheio. Desde cedo, aprendemos a ajustar nossas ações de acordo com o olhar dos outros. Primeiro, os pais e professores. Depois, colegas, chefes, vizinhos e até mesmo estranhos que jamais veremos novamente. Esse olhar silencioso, que muitas vezes nem é real, mas apenas imaginado, torna-se uma prisão invisível. É ele que nos leva a aceitar trabalhos que não desejamos, manter amizades que não nos acrescentam, postar imagens para provar algo que não sentimos e esconder emoções verdadeiras para parecer mais fortes do que realmente somos. Os estoicos chamavam essa dependência de escravidão da opinião. Para eles, viver em função do que os outros pensam é o mesmo que abrir mão da própria vida. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cada pessoa deve buscar viver de acordo com sua razão, porque se tentarmos agradar a todos, nos perderemos em fragmentos de expectativas impossíveis de cumprir. Sêneca, em suas cartas, lembrava que o sábio é aquele que busca coerência com a própria consciência, não com os aplausos da multidão. Durante 5 dias, pratique a libertação do julgamento silencioso.
Comece observando quantas decisões suas são moldadas pelo olhar dos outros. Ao vestir-se, ao falar, ao escolher uma atividade, pergunte-se: eu faria isso se ninguém estivesse vendo? Essa pergunta simples revela o quanto da sua vida está atrelada a plateias invisíveis. Muitas vezes o peso que você sente não é real, mas criado por sua mente ao imaginar críticas que talvez nunca venham. É claro que não vivemos isolados. É natural ouvir conselhos, considerar opiniões e aprender com os outros. Mas há uma diferença entre considerar e depender. Quando você depende, sua paz oscila conforme a aprovação ou desaprovação externa. Quando você considera, continua dono de sua vida. Em 5 dias, ao praticar esse questionamento, você começará a perceber que grande parte das suas escolhas pode ser purificada dessa necessidade de aprovação. Descobrirá que muitas vezes não é coragem que falta, mas apenas a consciência de que o julgamento alheio não define quem você é. Essa prática liberta não apenas a mente, mas também o corpo. Você sente menos tensão, menos ansiedade, menos necessidade de se justificar. Aprende que viver de acordo com seus valores é mais importante do que viver para impressionar. Em 5 dias, essa clareza se instala e cria raízes. O julgamento silencioso dos outros sempre existirá, mas já não terá poder sobre você, porque a aprovação que realmente importa virá da sua própria consciência. Coragem para dizer. Não dizer não é um dos maiores atos de coragem da vida. Parece simples, mas não é. Quantas vezes você aceitou convites que não queria, compromissos que não podia, obrigações que não faziam sentido, apenas para não decepcionar alguém? O medo de desapontar, de ser rejeitado, de parecer egoísta, nos leva a dizer sim quando, no fundo, desejávamos dizer não. Esse hábito destrói a integridade, porque cada vez que você aceita algo que não deseja, trai a si mesmo em nome de agradar os outros. Os estoicos viam essa fraqueza como uma forma de desperdício da vida. Sêneca alertava que não devemos entregar nosso tempo a quem pede, mas apenas a quem realmente merece, porque o tempo é o bem mais precioso. Quando dizemos sim sem consciência, estamos entregando parcelas da nossa vida a causas que não têm valor para nós. Marco Aurélio reforçava que a grandeza está em viver de acordo com a própria natureza, não em ser moldado pelas vontades alheias. Durante 5 dias, pratique o não consciente. Sempre que surgir um pedido, antes de responder, respire e pergunte: isso está alinhado aos meus valores? Isso acrescenta algo à minha vida? Ou apenas me afasta de mim mesmo? Se a resposta for não, diga não. No início, pode ser desconfortável. Você sentirá culpa, talvez medo. Mas logo perceberá que dizer não é, na verdade, um ato de respeito consigo mesmo. Esse exercício não significa fechar-se ao mundo ou tornar-se insensível. Significa aprender a priorizar. Cada não que você dá a algo inútil é um sim que você dá ao que realmente importa. Em 5 dias, essa prática cria uma força silenciosa. Você descobre que pode viver com mais leveza, porque já não está preso ao peso de compromissos forçados. Descobre também que as pessoas que realmente o respeitam entenderão seus limites. As que não respeitarem, apenas revelam que nunca estiveram ao seu lado de verdade. A coragem de dizer não é um divisor de águas. Depois dela, sua vida se torna mais autêntica, mais coerente, mais livre, porque você já não vive para agradar, mas para ser inteiro. Em 5 dias, você perceberá que essa coragem não afasta as pessoas certas, mas atrai aquelas que valorizam quem você é de verdade. Viver como se o presente fosse tudo o passado já não existe. O futuro ainda não chegou. O único tempo real é o presente. Essa frase soa simples, mas é uma das mais difíceis de viver. Passamos boa parte da vida presos a memórias, lamentando erros, remoendo dores ou alimentando saudades. Passamos a outra parte ansiosos pelo que virá,
planejando, temendo, esperando. Mas raramente habitamos o único lugar em que a vida realmente acontece, o agora. Os estoicos insistiam que viver no presente é viver de forma plena. Marco Aurélio escrevia que o homem não perde apenas o presente quando se distrai, mas também o passado, que já se foi, e o futuro, que ainda não é seu. Viver o presente é um ato de coragem, porque exige abandonar a ilusão de controlar o que já passou e o que ainda virá. É entregar-se ao instante, e isso assusta, porque nos sentimos nus diante da incerteza. Durante 5 dias, pratique a presença. Ao comer, apenas coma. Ao conversar, esteja inteiro na conversa. Ao trabalhar, concentre-se na tarefa. Desligue distrações, abandone a pressa de terminar para logo passar ao próximo. Sinta cada ação como única. Essa prática simples parece ingênua, mas transforma a vida. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. A comida tem sabor, a conversa tem profundidade, o trabalho tem valor. Em pouco tempo, a ansiedade diminui, porque a mente já não se perde no que não pode controlar. O presente revela sua riqueza, porque nele está contida toda a vida. O agora é sempre suficiente. Em 5 dias, essa prática cria raízes. Você percebe que não precisa adiar sua vida para quando tudo estiver perfeito. A vida está acontecendo agora. E quem aprende a viver no presente, descobre que já possui aquilo que buscava no futuro. 5 dias, uma nova perspectiva. 5 dias parecem pouco quando pensamos em transformar uma vida inteira. Mas a verdade é que grandes mudanças começam em pequenos intervalos. O que importa não é a quantidade de tempo, mas a qualidade da prática. Em 5 dias, você já pode enxergar o mundo de outra forma. A rotina continua, os desafios permanecem, mas algo dentro de você muda, e essa mudança altera tudo. Ao final desses 5 dias, você perceberá que já não reage da mesma forma. O piloto automático enfraqueceu. Você observa seus pensamentos, controla suas palavras, escolhe com mais consciência, reclama menos, espera menos dos outros, aceita mais a realidade. O medo ainda existe, mas já não paralisa. Os desconfortos não assustam, mas fortalecem. O tempo deixou de ser desperdiçado em distrações e passou a ser valorizado. Você viveu mais em 5 dias do que costumava viver em semanas inteiras. Essa nova perspectiva não é o fim, mas o início. É a prova prática de que a filosofia estoica não é teoria, mas vida aplicada. Você não precisa esperar anos para ver resultados. Em menos de uma semana, já pode sentir na pele a diferença. E uma vez que prova esse gosto de clareza, dificilmente vai querer voltar à inconsciência anterior. 5 dias podem não mudar o mundo ao seu redor, mas mudam a forma como você enxerga o mundo. E essa mudança de perspectiva é, talvez, a mais poderosa de todas. Porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor assume outro significado. Esse é o verdadeiro despertar, não um milagre externo, mas a descoberta de que o poder sempre esteve em suas mãos. O início de uma vida inabalável. 5 dias. Apenas 5 dias de prática consciente e o mundo já não parece o mesmo. Não porque ele tenha mudado, mas porque você mudou a forma de olhar para ele. Esse é o maior presente da filosofia estoica. Mostrar que a transformação não depende de circunstâncias externas, mas da decisão interna de viver com clareza, coragem e disciplina. Você aprendeu a observar os pensamentos, a silenciar a mente, a abandonar a reclamação, a soltar expectativas, a enfrentar medos, a buscar desconfortos voluntários, a valorizar o tempo, a simplificar a vida, a usar a palavra com consciência, a aceitar a realidade, a moldar o caráter com escolhas, a viver com pouco, a respeitar a natureza, a libertar-se do julgamento alheio, a dizer não com coragem e a viver no presente. Cada passo, cada exercício, cada reflexão formou em você uma nova perspectiva.
5 dias foram suficientes para provar que a mudança é possível. O que antes parecia distante agora é palpável. O que antes parecia teórico, agora é vivido. E uma vez que essa transformação começa, ela não para. Porque quem desperta para a clareza não volta a dormir. Quem prova a força do autodomínio não deseja mais ser escravo. Quem experimenta a liberdade interior não se contenta mais com correntes externas. A vida inabalável não significa ausência de problemas. Significa presença de firmeza. Os estoicos sabiam que as tempestades sempre viriam, mas que dentro de cada um há uma cidadela interior que nada pode destruir. Essa cidadela é construída com hábitos, com escolhas, com disciplina. E você começou a construí-la nesses 5 dias. O início de uma vida inabalável está diante de você agora. Não é um ideal distante, não é um sonho inalcançável. É o que começa hoje, no instante em que você decide continuar. 5 dias abriram a porta. Cabe a você atravessá-la e seguir. Porque o que começou como um pequeno desafio pode se tornar o caminho de uma vida inteira de sabedoria, autodomínio e paz interior. A serenidade diante da incerteza. A vida nunca foi previsível. Ainda assim, buscamos com ansiedade a segurança de controlar o amanhã. Fazemos planos, calculamos riscos, criamos cenários imaginários para nos protegermos do inesperado. Mas por mais que tentemos, a incerteza sempre se impõe. O inesperado chega sem aviso, mudando rotas e destruindo certezas. O que realmente nos destrói não é a incerteza em si, mas o pavor que sentimos diante dela. Os estoicos aprenderam a viver em serenidade mesmo quando tudo parecia instável, porque sabiam que a única certeza é o presente. Durante 5 dias, pratique aceitar a incerteza como parte natural da vida. Não lute contra ela. Observe quando sua mente quiser antecipar tragédias e diga a si mesmo: isso ainda não existe. Respire e volte ao agora. Marco Aurélio recordava que é insensato sofrer pelo que ainda não aconteceu, porque é desperdiçar energia em fantasmas. Em pouco tempo, você perceberá que a serenidade não depende de eliminar o desconhecido, mas de aprender a caminhar com firmeza, mesmo sem garantias. A incerteza deixa de ser inimiga e se torna companheira, lembrando que o futuro nunca é fixo e que a vida é movimento. Em 5 dias, esse hábito pode transformar a forma como você encara o amanhã. Você descobre que a serenidade não é fruto de certezas, mas da coragem de permanecer estável em meio ao incerto. O silêncio das emoções negativas. A raiva, o ressentimento, a inveja, o ciúme. Todas essas emoções têm um poder corrosivo. No instante em que surgem, parecem justificadas, mas logo revelam sua natureza destrutiva. São como chamas que queimam mais a quem as alimenta do que a quem são direcionadas. Os estoicos entendiam que não podemos impedir que sentimentos negativos surjam, mas podemos impedir que governem nossas ações. Durante 5 dias, pratique o silêncio das emoções negativas. Sempre que sentir raiva, adie a resposta. Sempre que sentir inveja, transforme-a em reflexão sobre o que você valoriza. Sempre que sentir ciúme, questione se não está confundindo amor com posse. Esse hábito cria espaço entre a emoção e a ação, e nesse espaço está a liberdade. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ao silenciar a emoção, você ganha tempo para reinterpretar o acontecimento. Descobre que muito do que parecia intolerável pode ser suportado e que muitas ofensas só têm poder porque você decide concedê-lo. Em 5 dias, essa prática já se torna perceptível. Sua mente responde menos com impulsos e mais com clareza. A vida se torna mais leve, porque você deixa de carregar o peso desnecessário das emoções negativas. O exame noturno da consciência. Ao final de cada dia, a mente costuma carregar restos de conversas, preocupações e lembranças. Muitos adormecem sem perceber que esses fragmentos moldam o dia seguinte,
criando ansiedade acumulada. Os estoicos praticavam um exercício simples e poderoso: o exame da consciência. Antes de dormir, revisavam suas ações, refletindo sobre o que haviam feito bem, o que poderiam ter feito melhor e o que deveria ser evitado no futuro. Era uma forma de limpar a mente e preparar a alma para o descanso. Durante 5 dias, pratique o exame noturno. Ao se deitar, pergunte: vivi de acordo com meus valores hoje? O que fiz de bom? Onde falhei? O que aprendi? Essa prática não é julgamento cruel, mas cuidado. É como polir diariamente uma pedra preciosa, removendo impurezas e destacando o brilho. Sêneca descrevia que esse hábito traz calma, porque evita que erros se acumulem e fortalece o progresso constante. Em pouco tempo você percebe que sua mente descansa melhor e que acorda com mais clareza. Em 5 dias, o exame noturno já cria raízes. Ele mostra que a transformação não está apenas nas grandes decisões, mas também nas revisões silenciosas feitas todos os dias. A liberdade no desapego, grande parte da angústia vem do apego. Apego a pessoas, objetos, status, rotinas. Quando algo ameaça ser perdido, o desespero surge. Mas o apego é uma ilusão, porque nada do que temos é verdadeiramente nosso. Tudo é temporário, bens se desgastam, pessoas partem, situações mudam. Os estoicos não defendiam a indiferença fria, mas o desapego consciente. A liberdade nasce quando sabemos usufruir sem nos prender. Durante 5 dias, pratique o desapego. Escolha um objeto de valor e reflita sobre como seria viver sem ele. Escolha uma relação e lembre-se de que ela é presente, não posse. Escolha uma rotina e imagine-se adaptando-se à sua ausência. Esse exercício não diminui o amor ou o cuidado, mas o torna mais puro. Quando você não depende, valoriza mais. Em pouco tempo, você percebe que o desapego traz leveza. Já não vive em constante medo de perder. Descobre que pode apreciar sem prender, amar sem controlar, possuir sem se tornar possuído. Em 5 dias, o desapego já mostra sua força. Ele ensina que a verdadeira liberdade não está em ter, mas em poder soltar quando for necessário. A grandeza da alma silenciosa. Vivemos em uma era de exibição. Todos querem ser vistos, todos querem provar algo. Mas os estoicos lembravam que a verdadeira grandeza não precisa de aplausos. Ela é silenciosa, discreta, íntima. É a força de uma alma que se guia por valores, que mantém a calma em meio ao caos, que encontra sentido não em ser admirada, mas em ser íntegra. Durante 5 dias, pratique a grandeza silenciosa. Faça algo bom sem contar a ninguém. Ajude alguém sem esperar reconhecimento. Supere um desafio sem buscar aplausos. Esse hábito devolve dignidade, porque mostra que o valor da ação está nela mesma, e não no olhar dos outros. Marco Aurélio escrevia que a maior vitória é viver de acordo com a própria natureza, em paz com a própria consciência. A alma silenciosa não precisa gritar porque sua força é evidente para quem a possui. Em 5 dias, essa prática já muda sua visão da vida. Você descobre que não precisa se exibir para viver com grandeza. Precisa apenas ser fiel a si mesmo. A disciplina da paciência. Vivemos em um mundo que idolatra a pressa. Tudo precisa ser imediato, respostas rápidas, resultados instantâneos, gratificação constante. Mas a vida não segue esse ritmo. As maiores conquistas são silenciosas e lentas. O crescimento pessoal, a formação do caráter, a transformação da mente, tudo isso exige tempo. Os estoicos compreendiam que a paciência não é passividade, mas força. É a disciplina de suportar o processo sem ceder à ansiedade. Durante 5 dias, pratique a paciência intencional. Ao enfrentar filas, trânsito ou atrasos, observe sua reação e transforme a irritação em treino. Quando um resultado não vier tão rápido quanto gostaria, lembre-se de que a natureza não se apressa, e ainda assim, tudo se cumpre. Marco Aurélio escrevia que tudo tem seu tempo,
e que lutar contra isso é lutar contra a própria ordem do universo. Em pouco tempo, você perceberá que a paciência é, na verdade, liberdade. Quem é paciente não se desespera, não se rende ao imediatismo, não se destrói em expectativas. A paciência fortalece porque ensina a esperar com serenidade e a agir no tempo certo. Em 5 dias, você pode notar que muitos dos seus sofrimentos eram frutos de pressa inútil. A disciplina da paciência devolve equilíbrio à alma e mostra que o verdadeiro poder é avançar sem se apressar. A riqueza do autodomínio. O mundo valoriza conquistas externas, riquezas, cargos, aplausos. Mas de que adianta possuir o mundo inteiro se não consegue dominar a si mesmo? O autodomínio é a maior das riquezas, porque quem controla a própria mente e os próprios impulsos é verdadeiramente livre. Sem ele, mesmo o mais poderoso se torna escravo dos desejos, das paixões e dos medos. Durante 5 dias, pratique o autodomínio em pequenas coisas. Controle o impulso de responder de imediato. Adie a gratificação de um desejo. Escolha conscientemente como reagir a uma provocação. Cada ato de domínio fortalece sua liberdade interior. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca aprendeu a se dominar. Esse hábito revela que a liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que deseja, mas em não ser arrastado por desejos que não servem a nada. Em pouco tempo você percebe que o autodomínio dá dignidade às ações. Não porque reprime, mas porque direciona. Em 5 dias, já é possível sentir essa força. E quanto mais você pratica, mais percebe que essa é a maior riqueza da vida: ser dono de si mesmo. A gratidão como força invisível. A gratidão não é apenas agradecer pelo que se tem, é uma postura diante da vida. É perceber que até as dificuldades trazem aprendizado, que até as perdas ensinam a valorizar o que permanece, que até a dor pode ser um mestre. Os estoicos praticavam uma forma profunda de gratidão. Não agradeciam apenas pelo bem recebido, mas também pela oportunidade de suportar o que parecia insuportável. Durante 5 dias, pratique a gratidão em sua forma mais ampla. Ao acordar, agradeça pela chance de começar um novo dia. Ao enfrentar uma dificuldade, agradeça pela oportunidade de treinar sua paciência e sua força. Ao se deitar, agradeça pelo simples fato de ter vivido. Esse hábito muda radicalmente a forma como você encara a vida. Em pouco tempo, a mente passa a focar menos no que falta e mais no que existe. A gratidão dissolve a sensação de escassez e amplia a sensação de abundância. Em 5 dias, esse exercício já cria raízes. Você percebe que a gratidão não é um gesto de cortesia, mas uma arma poderosa contra a insatisfação. Ela devolve paz, fortalece a resiliência e abre espaço para a alegria silenciosa. O treino da adversidade. A vida é cheia de imprevistos. Doenças, perdas, fracassos, decepções. Muitos esperam viver sem adversidades, mas isso é impossível. O segredo não está em evitá-las, mas em se preparar para elas. Os estoicos praticavam o premeditatio malorum, a meditação sobre os males possíveis. Eles imaginavam dificuldades futuras para treinar a mente a não ser pega de surpresa. Durante 5 dias, pratique o treino da adversidade. Imagine como reagiria se perdesse algo importante. Pergunte-se como enfrentaria uma rejeição, um fracasso, uma mudança abrupta. Não como um exercício de pessimismo, mas de preparação. Quando o pior é considerado, o impacto do inesperado diminui. Em pouco tempo, você percebe que se torna mais resiliente. As dificuldades já não assustam tanto, porque você já as encarou em pensamento. Em 5 dias, esse hábito começa a criar uma armadura mental. Você não se torna frio, mas firme. Não evita a dor, mas aprende a suportá-la com coragem. O treino da adversidade revela que a verdadeira força não está em não cair, mas em levantar-se sempre. Conclusão. O caminho infinito da sabedoria. Chegamos ao fim desta jornada de 5 dias.
Mas, na verdade, este é apenas o começo. Cada passo dado ao longo desses capítulos mostrou que a transformação não exige milagres, mas práticas simples, repetidas com consciência. Aprendemos o valor do silêncio, o poder da presença, a força do autodomínio, a leveza do desapego, a riqueza da gratidão, a disciplina da paciência e a serenidade diante da incerteza. Cada hábito foi uma semente plantada em sua mente. 5 dias foram suficientes para provar que você pode mudar. O mundo ao redor talvez permaneça o mesmo, mas sua forma de viver nele já não é a mesma. Você aprendeu que a liberdade não depende do destino, mas da sua atitude. Aprendeu que a paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de firmeza. Aprendeu que a vida não precisa ser adiada, porque ela já acontece agora. Os estoicos chamavam a filosofia de arte de viver. Não de estudar, não de decorar, mas de viver. E viver com sabedoria é um caminho infinito. Os 5 dias foram apenas a porta de entrada. Agora cabe a você continuar caminhando, fortalecendo os hábitos, refinando os pensamentos, expandindo a consciência. O caminho da sabedoria não tem fim, porque a vida é movimento. Mas cada passo é uma vitória. E a maior de todas as vitórias é esta: provar a si mesmo que você é capaz de mudar, capaz de se libertar, capaz de viver em paz consigo mesmo. Este não é o fim. É o início de uma vida guiada por autodomínio, coragem e serenidade. É o início do caminho infinito da sabedoria estoica.